destaque no Panorama CBN. Hamas liberta reféns israelenses após 2 anos de guerra em Gaza. O governo federal começa articulações em busca de alternativa à derrubada da medida provisória que substituía a alta do IOF. O Supremo Tribunal Federal se prepara para o julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Alckmin diz que Estados Unidos podem suspender tarifa extra de 40%. E Polícia de São Paulo investiga caso de estudante de direito vista como serial killer. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Tudo tranquilo no fim de semana? Eu espero que tenha sido. E agora vamos juntos para mais uma semana cheia de notícias. E você fica sabendo em menos de meia hora aqui no Panorama. Começamos com o noticiário internacional para te contar que o grupo terrorista Hamas libertou nesta madrugada todos os 20 reféns israelenses mantidos em cativeiro na faixa de Gaza durante mais de 2 anos. O presidente americano Donald Trump, que liderou o acordo de paz, estava no parlamento de Israel no momento da libertação. Os últimos 13 sobreviventes em poder do Hamas foram entregues à Cruz Vermelha perto do fim do prazo previsto pelo cessar-fogo, que terminava às 6 da manhã pelo horário de Brasília. O primeiro grupo de 7 reféns foi libertado por volta das 2 da manhã e aí passou por exames médicos, numa base militar de Israel, antes de se reunir com familiares. Os 20 sobreviventes fazem parte dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Em Tel Aviv, uma multidão emocionada reunida na Praça dos Reféns celebrou o anúncio da libertação. Antes mesmo da confirmação da libertação do segundo grupo de reféns, alguns dos sequestrados puderam falar com familiares em Israel, com autorização do Hamas. E aí, durante o processo de libertação, a reportagem da Globo News conversou com uma amiga da mãe de 2 reféns. Ela é chilena, mora em Israel e teve a casa invadida naquela ocasião pelos terroristas em 7 de outubro de 23. David com sua esposa e suas 2 pequeñas de 3 anos e Ariel com sua novia. Eu sou muito boa amiga também de Yossi e de Margit, os papás da família Vivas, que foram assassinados também. Você estava me contando antes que eles 2 ligaram para a mãe há 2 dias, é isso? Não, o exército. Perdão, o exército. O exército falou de que Ariel, que não se sabia nada de Ariel hasta agora, está vivo e está inteiro, está vivo. Estão muito emocionados. Agora ela enviou para mim umas fotografias de lo que estão fazendo agora dentro. Aqui chegando um carro militar muito celebrado. Além dos 20 reféns vivos, o acordo prevê a devolução de 28 corpos de israelenses sequestrados. Na faixa de Gaza, milhares de palestinos também se reuniram desde ontem à noite para receber os prisioneiros libertados por Israel. O acordo de cessar-fogo prevê que o governo de Netanyahu vai soltar quase 2.000 prisioneiros, incluindo 250 condenados à prisão perpétua. Em meio à libertação dos reféns, Donald Trump desembarcou em Israel pouco antes das 4 da manhã. Ele se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e se reúne também com familiares dos reféns. O presidente americano disse que a guerra acabou. A guerra acabou, entendeu? Acho que as pessoas estão cansadas disso. São séculos, não é recente. E eu acho que o cessar-fogo vai ser mantido. Só que é um discurso de Trump que contradiz um pronunciamento anterior do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Embora eles estivessem juntos,
Bom, foram discursos diferentes. O líder israelense até classificou a libertação dos reféns como um momento histórico e tal, mas ele falou que a campanha militar na faixa de Gaza ainda não acabou. Em todos os lugares onde lutamos, vencemos. Mas da mesma forma, devo dizer a vocês, a campanha ainda não terminou. Ainda há desafios de segurança muito grandes diante de nós. Parte de nossos inimigos tenta se reerguer para nos atacar novamente. E como dizemos por aqui, estamos no controle. Ainda falando sobre os reféns, o governo de Israel preparou uma estrutura grande, principalmente na área da saúde, depois de 738 dias de cativeiro para essas pessoas, né? Os preparativos foram feitos em cooperação com o Ministério da Saúde, outras pastas do governo e agências de segurança. O plano prevê que os reféns sejam distribuídos entre hospitais, com base na condição médica, idade e localização, levando também em consideração pedidos de familiares. E o objetivo é garantir cuidados médicos ideais, reabilitação emocional e uma privacidade máxima. Depois, feridos ou pessoas com doenças crônicas são transferidos para unidades de terapia intensiva ou clínica médica e os estáveis internados em enfermarias especializadas. Enquanto isso, grupos de ajuda humanitária intensificaram os esforços de socorro à população da faixa de Gaza, com o envio de dezenas de caminhões com alimentos e suprimentos médicos ao território, esse território que vive um quadro de fome generalizada. Milhares de palestinos retornaram às áreas esvaziadas em busca das casas deles. Mas 75% dos prédios foram atingidos pelos bombardeios israelenses. Apesar do recuo, o exército de Israel continua ocupando mais da metade do enclave. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzitz, a libertação dos reféns e a entrega dos restos mortais mostram que a trégua deve continuar. Mostra que a conjuntura do grupo e, na verdade, do Oriente Médio como um todo mudou nesses últimos meses. E é por isso que a gente caminhou nessa direção e eu tenho, pela primeira vez em algum tempo, eu estou um pouco mais otimista de que essa negociação não fique somente nessa troca de reféns por prisioneiros. O braço armado do Hamas divulgou um comunicado em que reafirma o compromisso com o acordo de cessar-fogo. No texto, Hamas diz que o acordo alcançado é resultado da firmeza do povo e da resiliência dos seus combatentes da resistência. O grupo diz também que a resistência estava ansiosa para parar a guerra de extermínio, mas que o inimigo frustrou os esforços. Fala que Israel não conseguiu recuperar prisioneiros por meio de pressão militar, apesar da inteligência superior e força excedentes. E a organização afirma que Israel, chamado de inimigo, se submete e recupera os prisioneiros por meio de um acordo de troca, como a resistência prometeu desde o início. O presidente Donald Trump, depois de passar por Israel, vai ao Egito participar da Cúpula pela Paz em Gaza. A conferência, que vai ser realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e será comandada por Trump e pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O secretário-geral da ONU e mais de 20 líderes mundiais também participam do encontro. Entre os nomes confirmados estão, por exemplo, Emmanuel Macron, da França, Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, Giorgia Meloni, da Itália, Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha, também o presidente do Conselho Europeu e o chanceler alemão Friedrich Merz. O objetivo dessa cúpula é finalizar o acordo para encerrar a guerra em Gaza e fortalecer os esforços de paz e estabilidade no Oriente Médio. Nenhuma autoridade de Israel ou representante do Hamas tem presença confirmada na cúpula do Egito. Bom, vamos aos nossos assuntos aqui do Brasil agora. É uma semana que vai ser marcada pelas articulações do governo federal em busca de uma alternativa para compensar a derrubada da medida provisória que previa aumento de arrecadação para substituir a alta do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou uma viagem que faria aos Estados Unidos
para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e vai cumprir compromissos em Brasília. O presidente Lula deve se reunir com a equipe econômica na quarta para discutir as medidas que o governo vai adotar. Na quarta também, o Senado começa a discutir o projeto que prevê a isenção da cobrança de imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Uma proposta, lembrando, que foi aprovada por unanimidade na Câmara e será relatada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Hoje, o presidente Lula participa do Fórum Mundial de Alimentação, promovido pela ONU, em Roma, na Itália. O presidente se reúne com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Participa de eventos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e tem encontro com empresários. Lula já teve até o primeiro encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano. E agora vamos para o Supremo Tribunal Federal, que começa os preparativos para o julgamento amanhã do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Um grupo composto por 7 réus, incluindo militares e um agente da Polícia Federal. Eles são acusados de participar de operações de desinformação para gerar instabilidade social e apoiar a ruptura da ordem democrática. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os acusados disseminaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e atacaram instituições e autoridades. Eles respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, com penas que variam de 1 a 12 anos de prisão. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por conduzir todas as ações ligadas à tentativa de golpe, né? E a gente consultou o advogado criminalista Oberdan Costa. Ele falou que, apesar da mudança no comando da turma, os ministros devem manter a mesma linha de argumentação que eles usaram durante o julgamento que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Que as condenações sigam sendo decretadas com dureza, inadmitindo argumentos sobre incompetência e tem a proibição de você ser punido 2 vezes pela mesma conduta. O único abrandamento esperado para o núcleo 4, presidido pelo ministro Dino, é justamente no sentido da maior ressalva dele em relação ao ministro Alexandre, que é quanto ao ajuste das penas na dosimetria, tendo em vista a relevância diversa da participação dos réus. A primeira turma, formada pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que agora preside o colegiado, né, é quem lidera esse julgamento de amanhã. O ministro da Saúde, ou melhor, o Ministério da Saúde, deve divulgar hoje novos números sobre a contaminação por metanol após o consumo de bebida alcoólica. Em São Paulo, que é o epicentro da crise, né, uma das vítimas de intoxicação por metanol em bebida alcoólica é Radharani Domingos, de 43 anos, que recebeu alta na semana passada e está há 18 dias sem enxergar. Ela falou ontem ao programa Fantástico da TV Globo. Ela é uma designer de interiores, né, que está sem trabalhar, com muitos prejuízos, não só à saúde, mas à vida social, né, financeira. E ela falou um pouco sobre o processo de adaptação e da revolta por ter perdido a visão após tomar uma caipirinha. Um pouco de alívio de sair do ambiente hospitalar depois de 15 dias e um pouco de pânico. Eu sou muito ativa em casa, eu sou muito ativa na vida e aí você parar, depender totalmente, não dá para descrever, porque eu ainda estou passando por esse processo, né? Por essa um pouco de aceitação, um pouco de luto. Saber que eu fui para um bar e passei por um processo de UTI, que podia ter perdido minha vida e sair cega, né? É revoltante. A revolta nesse momento é tentar entender por que estão adulterando a bebida. Me envenenaram. E estão envenenando outras pessoas. É revoltante você pedir caipirinha e tomar metanol. E de onde vem esse metanol? São respostas que a gente precisa ter. Até agora, 29 casos foram confirmados e 217 estão em investigação. Casos em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E em relação às mortes, 5 foram confirmadas em São Paulo e 12 seguem em investigação.
Deixa eu chamar sua atenção aqui para uma reportagem do jornal Globo que aponta que a maior busca por procedimentos estéticos fez crescer os cursos de odontologia no país. O Brasil, segundo o Censo de Educação Superior, tinha, em 2014, 89 mil alunos na graduação de odontologia. E, em 2024, esse número pulou para 162 mil. Foi um aumento de mais de 80%. Um boom que está diretamente ligado ao crescimento da demanda dos pacientes por procedimentos estéticos. O diagnóstico é confirmado por um censo feito pelo Conselho Federal de Odontologia e pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, que apontou que procedimentos estéticos foram os atendimentos que 83% dos profissionais mais fizeram nos últimos 12 meses. E aí nesse grupo tem lente de contato dental, harmonização facial, botox e outras técnicas. Com isso, algumas graduações já estão incluindo nas grades curriculares disciplinas ligadas a esses procedimentos. Mas essas aulas não são obrigatórias e, em geral, são feitas em cursos de especialização realizados depois da formatura. Com o crescimento da demanda por dentistas, o Conselho tem defendido, o Conselho dos Dentistas, que os recém-formados passem por uma prova qualificatória nos mesmos moldes de que a OAB faz com os advogados. O tema, que está nesse momento em discussão no Senado, também é uma bandeira do Conselho Federal de Medicina. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de dentistas, com mais de 420 mil formados. Vamos agora com outras notícias importantes. Eu vou te contar agora sobre um caso que está chamando muita atenção, foi até matéria do Fantástico ontem. É sobre a Ana Paula Veloso Fernandes, presa acusada de envenenar 4 pessoas, 3 em São Paulo e 1 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu fiz até uma entrevista na semana passada, no CBN Rio, que é o programa que eu apresento na CBN, sobre esse caso, porque, como eu falei, uma das mortes é no Rio de Janeiro, E essa mulher é uma estudante de Direito, de 36 anos. O delegado Halisson Ideião, que é do 1º Distrito Policial de Guarulhos e quem conduz essas investigações muito complexas, ele está classificando a Ana Paula, no relatório do inquérito, como uma serial killer, que, em caso de soltura, certamente voltaria a atentar contra a vida de terceiros. A investigação está aberta ainda e apura se essa mulher fez outras vítimas. O delegado diz que ela demonstra frieza, ausência de remorso e um prazer evidente não só em cometer o crime, mas em permanecer ao redor das pessoas em que ela fez vítimas, E ver o impacto que ela gerou. É alguém que, segundo ele, parece se alimentar da sensação de enganar, de manipular e de estar no controle. Impressionante caso. Os detalhes de cada crime estão nessa reportagem do Fantástico de ontem. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil identificou um adolescente de 15 anos como o autor de um furto a um apartamento na Gávea, na Zona Sul, que ocorreu na semana passada. E olha só, o prejuízo foi estimado em mais de R$650 mil. Esse menor já possui anotações por furto. E os investigadores informaram que o adolescente teria dito que estava na cidade para visitar o avô e ainda assim conseguiu passar pela portaria do prédio. Ele foi flagrado por câmeras de segurança circulando pelos corredores antes de invadir o apartamento e levar dólares, euros, relógios e bolsas de grife. E os corpos de Murilo Vinhal e Idael Farias foram encontrados neste domingo. 2 amigos que estavam desaparecidos no Rio Tocantins após um raio atingir a embarcação em que eles estavam. As buscas foram feitas por mergulhadores, bombeiros, marinha e amigos das vítimas. Um professor que estava com os pescadores sobreviveu ao acidente. Os corpos foram encontrados em 8 metros de profundidade, 3 quilômetros abaixo da cidade de Filadélfia. Eu te conto agora que o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que Lula pediu a Donald Trump a suspensão da sobretaxa de 40% sobre os produtos brasileiros durante a reunião da última semana. Para ele, o Brasil já avançou nas negociações, mas ele reconheceu que essas tratativas precisam ocorrer mais rapidamente. Alckmin negou que Marco Rubio
possa ser um desafio para o Brasil ter êxito nas negociações. E por falarem sobre taxas americanas, o Ministério do Comércio da China informou hoje que adotará medidas de retaliação se os Estados Unidos mantiverem a ameaça de cobrar tarifas adicionais de 100% sobre as importações de produtos chineses, após as restrições impostas por Pequim às exportações de minerais raros. Um porta-voz informou que recorrer a ameaças de altas tarifas não é a forma correta de lidar com a China. O representante do Ministério do Comércio disse que o país não quer uma guerra comercial, mas que não tem medo dela, e pediu que Washington corrija rapidamente uma abordagem equivocada e preserve os avanços obtidos nas negociações. Vou aproveitar para seguir aqui com o noticiário internacional, para te contar que a China e as Filipinas trocaram acusações depois de uma nova colisão entre os navios no mar da China Meridional. Segundo o governo filipino, embarcações chinesas usaram canhões de água contra barcos de Manila, danificando um deles. Já a guarda costeira da China disse que os 2 navios filipinos entraram ilegalmente em águas chinesas e responsabilizou o lado filipino pela colisão. A disputa aumenta a tensão entre os 2 países, que reivindicam áreas no mar da China Meridional. Ninguém ficou ferido. Já no México, 44 pessoas morreram após dias de fortes chuvas, deslizamentos de terra e inundações provocadas pelas tempestades tropicais Priscila e Raimund em 5 estados. 18 pessoas morreram no estado de Veracruz, 16 em Hidalgo, 9 em Puebla e 1 em Querétaro, segundo o comunicado do governo. O governo da presidente Cláudia Sheinbaum gerencia um plano de resposta para dar suportes a 139 cidades afetadas. Para fechar o noticiário internacional, 2 acidentes com aeronaves nos Estados Unidos. Um deles deixou 2 mortos quando um pequeno avião colidiu com vários caminhões semi-reboque, deixando-os em chamas próximo a um aeródromo no Texas. Foi ontem à tarde. Bombeiros e equipes de emergência de várias agências responderam ao chamado, mas infelizmente 2 pessoas não resistiram. E no outro acidente foi um helicóptero que perdeu o controle enquanto sobrevoava uma praia popular na Califórnia. Nesse caso, 5 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. Imagens impressionantes mostraram o momento em que a aeronave perdeu o controle no ar e começou a girar em espiral, depois perde a altitude e acaba batendo numa fileira de palmeiras nessa queda. No futebol, a seleção brasileira fez hoje o último treino para o jogo contra o Japão amanhã. O amistoso começa às 7h30 da manhã pelo horário de Brasília e faz parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem. Na Libertadores Feminina, o São Paulo perdeu por 2-0 para o Deportivo Cali e foi eliminado. Agora o time colombiano vai enfrentar o Colo-Colo do Chile pelo primeiro jogo da semifinal. Na outra chave, o Corinthians disputa uma vaga com a Ferroviária. Os jogos acontecem na próxima quarta-feira. Antes de fechar, deixa eu só falar sobre o acontecimento que foi o Círio de Nazaré, reunindo ontem cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. Belém que se prepara para receber a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP30. O Círio chegou à edição número 233. É considerado uma das maiores festas religiosas do mundo, Foi reconhecido em 2014 como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. É uma festividade religiosa que se estende por 2 semanas, com 14 procissões oficiais, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Mas, como até registra o jornal o Globo hoje numa reportagem, há tempos o Círio deixou de ser uma manifestação apenas católica para abarcar todo tipo de fé e de gente. E assim eu vou encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje, só começando a semana junto com você. Lembrando que tem também o Panorama da Noite com Leandro Gouveia. E no meu time aqui, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, além de mim, Bianca Santos,
e de você, que também faz parte do nosso timaço, né? Fala comigo lá pelo Instagram quando quiser, biancasantos.bia. Ou então pode mandar um e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Um beijo, uma ótima semana e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.